Olá pessoal, vamos aí para o exercício prático 1 da aula 3, relatório de vendas profissional. Você vai, ao final desse exercício, criar uma tabela, como você está vendo aí na tela. Relatório mensal 2026 com o cabeçalho produto, quantidade, preço unitário total e com os dados, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 produtos com valores na coluna produto, quantidade, preço unitário e total. Ele está formatado, é, está com fórmula e também tem uma formatação condicional. Tá? Vocês fiquem ligados que no final deste exercício, com base neste exercício, fará uma diferença enorme para próximos é, sei lá, projetos que vocês venham fazer ou venham a melhorar, ok? Então vamos aí na planilha 1. Deixa eu tirar isso aqui, vamos fazer tudo do zero. Deixei aqui para vocês observarem, né, como que vai ficar o exercício final. Então, para que a gente crie esse exercício, vamos no primeiro passo criar uma tabela com colunas na linha coluna A1, produtos, cabeçalho, eu quero que essa tabela tenha na coluna A1, produtos, próximo, quantidade, próximo, coluna C, eu quero que tenha preço unitário e quero que na coluna D, linha 1, célula D1, total. Eu quero que essa tabela tenha 5 produtos, então produto 1, produto 2. Poxa, Júlio, eu preciso digitar tudo manualmente? Bom, não. Produto 1, produto 2. Aí você arrasta, seleciona os dois. O Excel vai entender que a próxima linha é produto 3, produto 4. Ele vai seguir uma lógica, tá ok? Então aí eu venho até produto 5. Muito bom, perfeito. O que eu quero fazer agora no passo 2? Passo 2, selecione o cabeçalho da célula A1 a D1. Isso significa que ele pede apenas para eu selecionar a minha célula A1 até ao intervalo de D1. Isso significa que ele só quer a seleção na linha 1 com as colunas A, B, C e D. É isso que eu estou fazendo. A, B, C e D selecionados. Aplique negrito e cor de fundo azul escuro. Todas as alterações elas precisam estar selecionadas. Onde será feito a edição, a alteração, eu tenho que indicar, eu tenho que selecionar esses campos. No caso aqui, eu tenho selecionado na linha 1 a coluna A, B, C e D. Então, essas seleções sofrerão alterações. No caso, página inicial, negrito, aplico negrito, colocar o texto em negrito. Vocês percebem que ficou meio que ativo, meio assim que aceso o N, ok? Isso significa que está marcando, está acionado o negrito nesta seleção. Se caso eu vim para produto 1, vocês percebem que o N ele dá uma apagada. Mas aqui, onde que foi feito a adição do texto em negrito, ele fica ativo. E mude a fonte para branco. Então, aqui ele está na fonte automática, eu vou mudar para branco. Não estou enxergando nada agora, né? Porque antes de
mudar a fonte para branco, ele pediu para mudar com a cor de fundo azul e eu esqueci. Então aqui está na paleta de cores, fundo azul. Agora o branco que estava formatado em branco, o texto apareceu perfeitamente. Beleza? Vamos continuar nosso exercício. No passo 3, ele pede para que centralize o cabeçalho horizontalmente. Bom, como a gente sabe, horizontal é nesse sentido e vertical é neste sentido. Ok? Perfeito? Até aí? Beleza? Seguimos. Centralize. Como eu falei no começo do exercício, se eu selecionar apenas o produtos, né? E venho aqui, onde que eu centralizo. Aqui eu centralizo ele, o conteúdo de forma horizontal. Olha aí, só sofreu alteração aonde eu fiz a seleção. Perfeito? Vamos fazer o que? Eu quero desfazer essa ação. Vocês lembram? Aí, lembram? 3 segundos para pensar como que eu desfaço pelo teclado, o atalho do teclado. E dali uma, e dali duas, e dali três. Pensaram e fizeram. Eu sei que vocês fizeram. Ctrl Z, ok? Ctrl Z desfaz a sua última ação. Ctrl Y refaz a sua última ação. Mas eu quero desfazer. Então, Ctrl Z. E aí eu vou selecionar de A a D e selecionado, o que o exercício pediu? Que eu centralize o conteúdo, o cabeçalho horizontalmente. Então, aqui eu faço isso, ok? E tem uma outra opção que eu gosto e uso bastante. O exercício não pediu, mas eu vou mostrar e vocês aí decidem se vão querer ou não também para o uso no dia a dia. É claro que também vai depender de algumas situações. Aqui, se eu clicar alinhar no meio, isso faz com que o meu texto ele alinhe no centro com base na altura entre a parte superior e a parte inferior da célula. Tá vendo? Aqui eu fiz, não observei nenhuma alteração. Como que eu desfaço? Você agora tem apenas 1 segundo, porque antes você teve 3 e eu te falei, te dei a dica, agora você tem 1 segundo para responder, pensar. Como que eu desfaço? Qual é a tecla que eu uso? Só de eu estar falando aqui já foi 1 segundo do tempo de vocês pensarem. Ctrl Z, perfeito, Ctrl Z desfaz a minha última ação. E aí eu venho, por exemplo, que minha coluna está nesta largura, minha linha, desculpa, a minha linha está nesta largura, mais larga do que as demais, está fora do padrão das demais. E também, se estivesse dessa forma, eu até prefiro, até não iria questionar, porque ele é um cabeçalho. Um cabeçalho tem que diferenciar dos outros valores, ok? Bom, mas como o exercício não pediu, eu estou fazendo. Como que a gente faz? Agora sim, eu venho no alinhamento do centro em comparação entre a linha superior e a linha inferior. Olha como ficou legal, perfeito. Agora vamos desfazer essas ações. O exercício não pediu, você não tem mais tempo para pensar. Agora você está no automático. Como é que faz? Ctrl Z, Ctrl Z, é isso aí. De tanto praticar e estudar, isso virou automático. Você já não pensa mais como eu desfaço, quais ações que eu vou tomar. Estudando. Primeira coisa, estudou na teoria, olhou os vídeos, tirou as dúvidas, caso venham ter, e praticou. 3 praticadas. Usem essa regra. 3, 1 e 0. 3 segundos, 1 segundo e automático. Na terceira vez vai ficar automático. Pratique, 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 beleza? O que pede o próximo agora? Nas colunas de preço unitário e total, aplique o formato de contábil. Perfeito. Eu tenho aqui esses valores, já falam, preço é valor, é moeda, total vai ser também um valor, porque é o valor de um preço
vezes a quantidade adquirida, correto? Isso mesmo. Então, eu quero aplicar aqui na coluna C e na coluna D. Então, eu clico na C e arrasto para D. As duas colunas selecionadas, como eu disse, e vou repetir pela terceira vez. 3 segundos, 1 segundo e agora ficou no automático. Essa regra aí é infalível. Você fez desta forma, selecionou, porque você só quer alteração onde foi selecionado. Onde não está selecionado, não sofrerá alteração alguma, perfeita? Então, vamos continuar aqui, qual que é mesmo que o pedido? Ah, tá. Então, ainda em página inicial, vocês estão fazendo o exercício por completo. Página inicial, vocês, como podem perceber, a formatação está praticamente tudo aí. Aí você faz muita coisa com seu documento. Então, eu quero aqui que ele seja contábil, tá? Moeda, moeda. Aqui, opa, eu apaguei sem querer, Ctrl Z. Tá vendo? Eu conversando com vocês aqui, estava selecionado, deu um espaço, ele deletou. Deu um Ctrl Z, voltou tudo ao normal, tá? Eu só vou clicar, ele está em moeda, 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 tá certinho. Vamos aqui agora para o exercício não pede, mas eu vou colocar quantidade 1, 2, 3, 4, 5 e 3, não, 36. Preço unitário 5, 10, 15, 20 e 25 reais. E agora o total, a gente sabe que a fórmula é igual o preço unitário vezes a quantidade. Isso vai me dar um valor, ok? Se eu pegar e arrastar a fórmula, o Excel entende que a próxima linha, a minha fórmula vai ser C3 vezes D3. Passo 7. Então, ele pede que a gente selecione os dados e aplique uma cor de fundo azul muito clara nas linhas pares, fazendo um efeito zebrado manual. A gente vai fazer isso aí pela formatação condicional, porque como é uma tabela, essa tabela ela vai aumentando conforme ela vai recebendo os valores, né? Conforme ela vai sendo inseridos os produtos. Tá? Então, vamos fazer para a formatação condicional. Seleciono somente onde eu tenho os dados, seleciono somente onde eu tenho os dados e venho é, e vou, né, colocar as cores azul clara somente nas linhas pares. No caso aqui 2, 4 e 6. Então, formatação condicional, antes está tudo selecionado. Vou criar uma nova regra, porque ele não tem uma regra pré-programada para esse tipo de situação. Crio em nova regra, vou a opção usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E essa fórmula, anotem, pegue um caderninho ou um rascunho, né? Um cadernezinho, aqueles de pequenos, e deixe somente para fórmulas, porque aí você vai praticando e vai gravando as fórmulas na cabeça quando precisar. Porque tem fórmula que a gente usa uma vez e outra vez a um bom tempo e você não vai lembrar. Então anotem e quando você precisar você já tem anotado. Para fazer esse pedido para que as linhas somente pares fiquem azuis, eu preciso informar isso através para o Excel, através de fórmulas. Então eu uso o igual, né? O igual sempre para indicar que eu estou criando uma fórmula. Qual é o modo? MOD. MOD, se você estiver fazendo em português, né? Também em inglês também é de modo, não tem problema. Igual, modo, abro parênteses e você vai digitar LIN.
abreviação de linha, abre parênteses, LIN, linha. É uma função, né? Abriu e fechou parênteses. Ponto e vírgula. Então, eu quero que os modos das linhas pares sejam de cor azul, tá? Eu vou fazer desta fórmula. E aí, você digitou a fórmula, vem em formatar e escolhe a cor que você quer que fique, né? No caso é azul claro para as linhas pares. OK? E novamente OK. Se tiver algum erro, ele vai informar e aí a gente procura o erro. Às vezes a falta de fechamento de um parênteses, de um ponto e vírgula, mas aqui no nosso caso deu certo. Ele pegou a linha 2, a linha 4 e a linha 6 e formatou do modo que a gente pediu. Legal, né? Bom, pessoal, o que eu vou passar agora aqui não é referente a isso que a gente fez, como que o Excel, criando a formatação condicional através de fórmula, ele entende que a linha 2, a linha 4 e a linha 6, a gente indicou para que as cores pares para terem um cor de fundo de azul claro, certo? Aí a gente criou uma fórmula. Mas como eu disse, não está no script, mas eu vou colocar aqui como curiosidade, tá? Porque isso vocês vão aprender no Visual Basic. Não se apego no que eu vou passar agora, mas para quem tem curiosidade é interessante, tá? Se não interessar, pode passar um pouco esse vídeo para frente aí. Não vá mudar no curso, né? Assim, dessa forma. Não vai atrapalhar se você não ver. Mas vai ajudar se você se interessar. Ajudar lá na frente em outros cursos de Excel. Então a gente criou essa fórmula igual modo, abre parênteses, uma função lim, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, 2, fecha parênteses, igual a zero. Lembrando que em fórmulas eu abro, eu tenho a obrigação de fechar parênteses. Caso eu não fechar, a minha fórmula vai dar erro. No caso aqui eu abri dois parênteses abertos. Olha aqui, agora eu tenho dois parênteses fechados. Vamos supor que eu esqueci de fechar esse parênteses. Como vocês podem perceber, ele deu um erro, tá? Ele acusa um erro. OK. Opa, tá? E vamos continuar assim, então, do jeito que ele está certo. Esta fórmula, eu quero explicar para vocês a função lim, né? Uma explicação detalhada de cada componente desta fórmula. A função lim, que é esse caso aqui, a fórmula é o modo, tá? Que eu já vou explicar para vocês. Essa é uma das fórmulas mais clássicas do Excel para criar o efeito zebrado. Para entendê-la, a gente vai desmontar um pouquinho. Função lim. A função lim, esta função retorna o número da linha em que a célula está localizada. Se a fórmula estiver na linha 2, retorna 2. Ok? Então, aqui no caso está na linha 11, retorna 11. Se estiver na linha 5, retorna 5 e assim por diante. Ela serve apenas para avisar ao Excel em que altura da planilha estamos trabalhando no momento. No caso aqui estamos trabalhando na linha 11. E a função modo, esse aqui, ó, igual modo, ele é a função
que calcula o resto de uma divisão, número e divisor. Na matemática, quando dividimos um número por 2, o resto só pode ser zero. Se o número for par, ou 1 se o número for ímpar. Tá ok? Se o resto for zero. Por exemplo, modo lim, abro parênteses, função lim, abre e fecha os parênteses, ponto, vírgula 2, significa isso aqui, ó. Isso aqui significa pegue o número da linha e divida por 2. Qual é o resto? Então, pegue o número da linha e divide por 2. Tá bom? Aqui deu falso porque está em fórmula bruta, não fiz uma formatação. Se eu fizer a formatação, o falso ele vai dar a cor somente no verdadeiro, no que for verdadeiro. E aí a cor qual? A que eu escolhi na formatação, tá bom? Então, o 2, se você pegar 2, ok? Dividido por 2 é igual a 1. Se você pegar 3 dividido por 2 é igual a 1. Só que o resto é 1. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Ele não é zero, ok? Então, se você pegar 4 dividido por 2, a gente sabe que 4 dividido por 2 é igual a 2. Não tem 2 ponto, 2 ponto alguma coisa. Então, o resto é zero. Tá? 5 dividido por 2, 5 dividido 2,5, né? 2 alguma coisa. Então, o resto é 1. Entendido essa parte, ele vai fazer a comparação aqui, ó. Essa parte. Então, ele pegou, ele dividiu. Deixa eu vir aqui. Aí, ele vai comparar que for igual a zero. Esta é a parte lógica da fórmula. Aqui, ó, é a parte lógica da fórmula. Ela faz uma pergunta ao Excel. O resto desta divisão é igual a zero? Se o resultado for verdadeiro, resto zero, a linha é par e a formatação condicional é aplicada à cor que a gente escolheu. Se o resultado for falso, resto é 1, a linha é ímpar e o Excel não aplica nenhuma cor. Entendido? Aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, falso, 11. E se eu colocar na 10 a mesma fórmula, Ctrl C e Ctrl V, será verdadeiro, né? Porque 10 dividido por 2 é 5, não resto zero. E se eu fizer no 9 a mesma fórmula, Ctrl V, opa, Ctrl Z e Ctrl V, né? Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Falso, pode ver que é 9, né? E se eu fizer no 8, será falso ou verdadeiro? Verdadeiro, tá? E vamos puxar até o 1. 1, ímpar, falso, verdadeiro. Então, por isso que aqui todas as linhas pares, pela fórmula, diz se o resultado for zero, é verdadeiro. E se for verdadeiro, ele vai acionar a cor. Beleza? Gente, é uma curiosidade, é interessante. Isso é uma lógica de programação que, para quem se interessar, depois desse curso, terá o Visual Basic, que é bem legal. Beleza? Mas vamos continuar aí para o próximo passo do exercício.
Passo 8. Na coluna total, use a formatação condicional, barras de dados e preenchimento azul. Então, ele pede para que na coluna total venha em formatação condicional, vá até a barra de dados e uh, preenche os valores, né, de forma azul, de cor azul. Então, isso aqui faz com que ou adicione uma barra de dados colorida para representar o valor em uma célula. Quanto maior o valor, mais longas é a sua barra. Né? 5, 20, 45, 80 e 125, que 125 é o maior, 100%. Tá? 80 é um pouquinho mais da metade. Passo número 9. Use o autoajuste duplo clique entre as colunas para garantir que todos os dados estejam visíveis. Então, eu vou selecionar de A a D, e vou dar um duplo clique entre as colunas. E assim, ele selecionou a largura automaticamente e mantendo os dados visíveis. Passo 10. Digite relatório mensal na célula 1. Insire uma linha nova antes para que você possa fazer isso. Centralize esse título sobre a tabela A1-D1, usando centralizar seleção ou mesclar. Aumente a fonte para 14. Vamos lá então. Ele pede para colocar aqui o título. Eu não tenho espaço, eu preciso criar uma nova linha. Com o botão direito do mouse, inserir linha, linha inteira, criou. Vou digitar o título, relatório mensal. Muito bom. Ele pede para que a gente centralize o relatório mensal, mas também que o tamanho desta fonte seja do tamanho 14. Como eu disse, para eu mudar ou fazer qualquer alteração, eu preciso selecionar aonde eu quero mudar. No caso aqui, eu quero mudar de relatório mensal, eu quero centralizar entre o intervalo de A a D, que é a largura da minha tabela, ok? Então está selecionado. Eu primeiro venho em fontes, tamanho 14, e ele pede para mesclar ou fazer a centralizar seleção. Vamos fazer aqui mesclado. Página inicial, todos os exercícios, os comandos, né, que está no menu página inicial, todas as ferramentas, mesclar, ok? Relatório mensal, mesclou, centralizou, mesclar e centralizar. Agora ele mesclou as colunas A, B, C, D, que as 4 se tornaram apenas uma célula A1. Vamos lá, vamos mudar para o Ctrl Z, aqui, ó, né? Como que eu faço? Como eu disse, eu uso a regrinha 3 segundos, né? Como que faz? Pensa, 1, 2, 3, como que eu desfaço? Ctrl Z. Então, teclei Ctrl Z, desfez, né, a minha última ação. Eu quero, a fonte é 14, isso está legal, vou manter 14 e eu vou centralizar de uma outra fórmula sem mesclar. Né? Então, com o botão direito do mouse, aonde está selecionado, eu venho em formatar células e venho aqui, ó, em alinhamento. Alinhamento eu vou em horizontal, que eu quero fazer na horizontal, e centralizar seleção na horizontal. Ok, e está aqui feito a centralização. Tá? Vocês percebem que a coluna A, B, C e D continuam aqui, não foram mescladas. Tá bom? Qualquer alteração que eu for fazer em relatório mensal, por exemplo, eu quero colocar relatório mensal 2026, eu preciso iniciar na célula
de origem, que é no caso A1. Vocês percebem que quando eu estou com A1 selecionada, eu consigo ver na barra de fórmulas relatório mensal. Eu consigo visualizar e editar. Se caso na coluna B eu selecionar B, C ou D, eu não consigo editar relatório mensal. Não aparece aqui na barra de fórmulas, porque ele não está mesclado. Célula de origem, que eu comecei a digitar relatório mensal, foi na A1. Agora eu consigo editar. Relatório mensal 2026, perfeito? O exercício seria isso, mas eu quero dar um acabamento, né? Desta forma aqui. Deixa eu apagar essa planilha para não nos atrapalhar. Eu quero deixar de forma dupla. Aqui, ó, dupla. Tá vendo? As bordas externa dupla. Essa foi uma dúvida que nossa amiga Roberta, ela me fez essa semana, que como que eu deixo aqui uma parte que está faltando igual de toda a planilha que tem a borda dupla. Por exemplo, estava dupla aqui, estava dupla aqui, estava até aqui, e nesse espaço estava faltando. Então é o seguinte, eu seleciono tudo, no caso aqui de produtos, eu vou selecionar aqui minha tabela de produtos da linha 2 até a linha 7, vai ficar de A2 até D7 selecionado, esse é o intervalo, correto? Beleza, eu vou em bordas, ainda em página inicial, vou em bordas, eu não tenho aqui para selecionar, então eu quero procurar, vou em mais bordas. Indo em mais bordas, eu procuro o estilo de borda que eu quero esse estilo duplo, eu quero ele interno ou interna ou contorno, eu quero contorno. Olha aqui, eu tenho uma pré-visualização de como que vai ficar, contorno ok, selecionei e aqui está a linha dupla contornada externamente. E internamente eu quero apenas linhas pontilhadas. Eu também, se eu vir aqui em bordas, não tenho pontilhamentos, os estilos de pontilhamentos, então eu vou em mais bordas, procuro o estilo de pontilhado, tenho esse, né? Aí vai do gosto e de um padrão, se tiver, de como que é feito essas planilhas. Eu vou usar essa primeira, e venho internamente, tá? Selecionei internamente que ela seja de forma pontilhada. Vou OK e assim está feito a minha tabela com bordas internas pontilhadas, tá? Beleza? E é isso aí. Tá feito esse exercício. Estudem, pratiquem e vamos para o próximo. Estou já gravando o próximo exercício 2, exercício prático 2, calendário visual. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem.